Olá, pessoal! Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o GGRC11. Um fundo de tijolo híbrido com ativos logísticos, industriais e silos de armazenagem. Vamos analisar o fundo e identificar as suas principais características. E vamos identificar os fatores que precisam de atenção e aqueles que são excelentes para classificar um fundo imobiliário. Em fevereiro de 2024, houve a aprovação do desdobramento de cotas do fundo, na proporção de 1:10, com a proposta de ampliar a liquidez de suas cotas. As cotas do fundo custavam cerca de R$ 100 e depois do desdobramento, elas passaram a custar cerca de R$ 10. Então, quem tinha uma cota do fundo, depois do desdobramento, passou a ter 10 cotas. Por se tornar um fundo de base 10, o fundo ele se tornou um fundo barato e por isso ele se tornou um fundo ruim? Não. Essa mudança, ela trouxe mais uma opção de fundo imobiliário de base 10. Então, com esse preço, mais pessoas vão ter a oportunidade de adquirir cotas desse fundo. O GGRC11 ele possui um portfólio híbrido. O fundo ele possui imóveis logísticos, industriais e híbridos. Nos imóveis classificados como híbridos, nós temos alguns silos de armazenamento de grãos, como o caso do Moinho Iguaçu. O fundo ele possui diversidade no ramo de atividades dos seus ativos. Ele possui inquilinos como a Ambev, Americanas, Hering e outros. E ter essa diversidade de inquilinos, de bons inquilinos, é uma ótima característica para um fundo imobiliário. O fundo também tem IPCA como o seu maior índice de reajuste na maioria dos contratos do fundo. 5% dos contratos vencem em 2025, 27% em 2027 e a grande maioria em 2030 e depois de 2030. O que isso significa? Que 5% dos contratos do fundo vão ser provavelmente reajustados para o IPCA do ano vigente ao vencimento do contrato. Então, se o contrato vence em 2025, vai ser reajustado em 2025. Isso vai ocorrer para os outros contratos dos outros anos. A duração média dos contratos do fundo é de quase 6 anos. Isso significa que a duração dos contratos do fundo é longa, e isso é muito bacana para quem deseja receber renda passiva todo mês por um longo período de tempo sem preocupação. A maior parte da receita do fundo vem da região Sudeste, depois Sul, Centro-Oeste e Nordeste. Cada região tem uma diversidade de ativos. Uma boa característica de um fundo imobiliário é possuir vários imóveis e vários inquilinos em diferentes estados. O fundo também está finalizando uma obra de expansão de um centro de distribuição em Anápolis, que vai trazer um retorno positivo para o fundo. O fundo ele já possuía esse terreno e com a expansão, maior o aluguel, maior o rendimento mensal. Um ponto de atenção é a questão dos ativos industriais, que precisam atender às especificações dos inquilinos. Então, esse ponto de atenção no fundo GGRC11 é caso ocorra, né, uma desocupação. Às vezes, um novo inquilino ele vai necessitar de algumas atualizações, que sejam feitas algumas atualizações no imóvel, algumas especificações para quê? Para atender o processo operacional da empresa. E isso pode gerar uma despesa para o fundo. Então, a reforma, a atualização do imóvel para outro inquilino pode gerar uma despesa alta para o fundo. Outra questão que precisa de atenção, né? Outro ponto que precisa de atenção é a questão do inquilino Americanas, que atualmente está operando, mas que está em processo de recuperação judicial e representa um pouco mais de 14% da distribuição de receita por ativo do fundo. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais do GGRC11. Deixem aqui nos comentários o próximo fundo que vocês gostariam de conhecer no próximo vídeo. Se você ainda não é membro, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.